Olá, boa noite. O que é um relacionamento abusivo? O que fazer quando a relação, seja ela entre pais, amigos ou casais, está prejudicial? Você vai saber mais a partir de agora no Jornal da UFO. Nossa equipe de reportagem foi às ruas saber das pessoas o que elas acham que é um relacionamento saudável e o que é uma relação prejudicial. Olha só. Olha só, eu tô com o Francisco e a Sara, eles são pai e filha, são de Frutal, estão passando uns dias aqui em Uberlândia, vamos bater um papo sobre relacionamento. Francisco, o que você acha que precisa ter num relacionamento saudável? Tem que ter confiança, né? Confiança eu acho que é o principal no relacionamento. Se não tiver confiança, uma pessoa tiver confiança na outra, não tem como o relacionamento ir para frente. Não quebra, né? Quebra aquele laço. É porque não tem segurança. E não ter segurança, não tem como prosseguir um relacionamento. Isso aí. E Sara, o que você acha que não pode ter num relacionamento, que estraga mesmo? Eu acho que mentira não pode ter, jamais, porque isso quebra qualquer relacionamento, né? Porque perde a confiança, desgasta o casamento, o namoro, qualquer relacionamento, né? Então não pode ter. Tem que cultivar, né? Tem que cultivar sempre igual um jardim, que tem que cuidar todos os dias para não acabar, né? E tem que ter amor também, porque senão não dá certo. Principal, né? É isso aí, gente. Cuidar, cultivar, ter amor, respeitar e aí levar a vida a dois. Agora eu vou falar com a Maria Cristina. A gente estava conversando aqui, né, Maria? E ela tem uma opinião interessante sobre isso. Ela disse assim, não é só relacionamento entre marido e mulher, entre namorados, é relacionamento na vida. A gente se relaciona com pessoas e ela trabalha numa escola e se relaciona com os pais dessas crianças. Como que é isso? Você percebe que precisa de respeito em qualquer relacionamento, né, Maria? Sim. A gente convive diariamente com os pais, né, das crianças, e a gente vê muito desrespeito, né, conosco, funcionários que cuidam tão bem das crianças, têm um amor muito grande e eles nos tratam bem diferente. Não são todos, mas a gente sente, né? Colegas também de trabalho, enfim, eu acho que pega o todo, né? Família, filhos com os pais, né? Eu acho que é isso. A gente gosta de respeito, gentileza, né? Gostamos muito de respeito, de humildade, docilidade, até no olhar, né? A gente precisa de ter isso no dia a dia, para a gente ser mais feliz, para a gente tratar as pessoas melhores. Faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Pois é, nós vamos falar sobre relacionamentos e se você tem alguma dúvida, quer enviar algum comentário, mande pra gente pelo WhatsApp 996397880. Nós convidamos o psicólogo Renato Lemes. Obrigada, Renato, pela presença. Por nada, obrigado pela oportunidade. Convidamos também Cláudia Guerra, historiadora e presidente da ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia. Boa noite, Cláudia. Boa noite, muito bom estar com você, com os telespectadores, para falar de tema tão relevante. Com certeza. Pra gente começar, relacionamento tem mudanças, né, Renato? Mas como que a gente identifica quando ele é abusivo? Porque mudanças faz parte. Mas existe uma linha tênue para aquele relacionamento que fica prejudicial, que começa a ser abusivo? Então, acho que é muito importante a gente pensar o que seria um relacionamento abusivo, e porque às vezes parece que é óbvio e às vezes é justamente muito importante a gente falar sobre o óbvio, né? Porque, primeiro, relacionamento não é só amoroso. Relacionamento é entre pais e filhos, relacionamento de trabalho, relacionamento entre amigos e relacionamento de forma bem geral, né? E abusivo é justamente aquela que o próprio nome já diz, né? Que se usa de uma força, um poder sobre o outro. Que a gente até tem um termo de assujeitamento, que é fazer com que a pessoa fique abaixo, né, do outro. Autoritarismo. Autoritarismo. E é muito importante, para além dessa suposta autoridade, né, que abusa, é importante a gente olhar principalmente também para quem é abusado. Porque é muito curioso que a gente vai observando que as pessoas elas vão se colocando também para ser abusadas, para serem objetos, né, objetificadas. E como um objeto, muitas vezes alguns abusadores, né, pegam um copo, bebe água e descarta. Então, muitas vezes, pega alguém, né,
faz o que se pretende e descarta. O pior dos casos não é quando descarta no sentido de trocar, mas sim de humilhar, né, de fazer com que as vontades desse abusador seja soberana ao do abusado. São várias formas de abuso, né? Já já a gente vai entrar nisso. Sim, são várias as formas de abuso, né? E Cláudia, você que está nessa área de trabalhar com a violência conjugal, violência contra a mulher há muitos anos, né, na ONG, como é que você define, como é que você caracteriza relacionamento abusivo? É interessante a gente pensar que, por incrível que pareça, o local mais violento, mais abusivo que existe é com pessoas próximas e conhecidas, e não necessariamente com pessoas estranhas e desconhecidas. Então a gente tem um dado, por exemplo, de que se sofre 9 vezes mais violência por parte de pessoas próximas, conhecidas, do que com pessoas estranhas. E nesse sentido, entender relacionamentos abusivos, não só a violência física, aquela que deixa hematomas externos, visíveis, mas também aquelas mais sutis, veladas, então impossibilitar o outro de ir e vir, o ciúme possessivo, né, como se o outro fosse uma extensão, e aí a gente encontra isso muito nas relações violentas conjugais, relacionamentos abusivos. Quando eu falo conjugal, eu estou entendendo aqui que pode ser relacionamento formal ou informal, casado, juntado, enfim. União estável, união estável, casal heterossexual, homossexual, não importa. Um relacionamento aqui afetivo, a gente tem situações, por exemplo, da pessoa dizer que a tal hora da noite tem que estar em casa atendendo um telefone fixo, porque senão o bicho pega, né? Tem situações muito graves, por exemplo, de destruição de documentos. Você não encostou a mão na pessoa, tem cárcere privado, trancar a pessoa dentro de casa, impossibilitar ela de sair, de conviver com os familiares, de estudar, de trabalhar. Onde você pensa que você vai com essa roupa? Então, o relacionamento abusivo ele é muito mais amplo e complexo do que a gente simplificar e reduzir a violência física. Então, acho extremamente importante falar disso, e o Brasil é hoje 5º lugar no ranking mundial em feminicídios, que começa com os relacionamentos abusivos nessas relações afetivas, cujas pessoas têm um histórico, por vezes, de desamparo, baixa autoestima. Infelizmente, essa violência é muito democrática, atinge todas as classes sociais, raças, etnias, faixas etárias. Então, é preciso a gente ficar atento a isso, que por mais que tenhamos legislação, Lei Maria da Penha, 2006, Lei contra o Feminicídio de 2015, a Lei contra a Circulação de Intimidade pelas Redes Sociais, que é de 2017, mais recente. O Brasil ele é signatário, assinou tratados nacionais e internacionais que coíbem tudo isso. Mas a efetividade das políticas públicas é outra história. Nós temos também um outro abuso, uma outra violência. Além da pessoa viver na relação afetiva, ao buscar ajuda, por vezes ela vive a violência institucional, com profissionais que nem sempre estão preparados, que fazem perguntas inadequadas, que não têm uma escuta ativa, pelo contrário, às vezes uma perspectiva preconceituosa, uma perspectiva de... Você tem certeza mesmo que você quer? Quer dizer, há um desencorajamento desses sujeitos, isso eu identifiquei bastante no trabalho de conclusão da tese de doutorado chama exatamente jogos de poder e metamorfose. Dentro da palavra metamorfose você tem amor, né? Metamorfose na natureza, porque do ponto de vista cultural e social essas mudanças não são lineares. Você estava falando de pessoas que se colocam às vezes nesse estado de vítima do abuso, né? Por que às vezes é tão difícil? A pessoa é abusada, sofre um relacionamento abusivo, mas não consegue sair dele. Como é que... O que a psicologia diz sobre isso? Eu só queria pegar um gancho sobre o que ela falou, que eu achei muito interessante, sobre a questão de quando o profissional não ouve. Você tem certeza que... Mas aconteceu, foi dessa forma mesmo? Você não está exagerando, não? É uma forma de abuso. Que a pessoa está usando do lugar que ela está para lugar de poder, de autoridade, para tirar o crédito, para banalizar, colocar em xeque se é verdade ou não. Mas só falta perguntar, mas isso não foi que você bateu na maçaneta? Seria... É como se falasse isso. Você perguntou como que a pessoa... Por que ela não sai, né? É, a questão desse lugar de vítima, às vezes é tão difícil de sair dele. A gente vê, você deve ver muito isso, Sim, né? Nós fizemos um vídeo educativo, por que ela simplesmente não vai embora? E trazendo várias versões e perspectivas diante dessa pergunta. Né? E é tão complexo,
porque exatamente essas pessoas vivem sentimentos ambíguos. Então é diferente viver violência com alguém estranho e com alguém próximo que você investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, você dorme com essa pessoa. Você acredita que pode mudar, que vai passar, né? Que esse ciclo que eu tenho chamado de espiral, porque o espiral é aberto e o ciclo ele é fechado, da tensão, da agressão, da lua de mel, porque pediu desculpas e nunca mais vai fazer, ele pode ser dado um basta nele na primeira situação de abuso, mas pode ser que a pessoa fique 10, 15, 20 anos numa situação e não é porque gosta de apanhar, isso é um mito que a gente precisa desconstruir, mas por conta desse histórico todo, de trajetória da pessoa e de ser uma relação com sentimentos muito ambíguos. Então tem raiva, tem ódio, tem sentimento de impotência, mas tem crença, tem construções religiosas de que eu casei para ficar a vida inteira e às vezes a visão religiosa, a interpretação faz perpetuar essa violência ou ajuda a escapar dela, então depende de como que essas pessoas representam socialmente a religiosidade, a espiritualidade. E apesar de estar em 2017, a gente pensa que a gente está muito evoluído e tudo mais, mas ainda hoje tem gente que pensa, mas eu vou ser solteira, vou ser uma mulher solteira, uma mãe solteira, o que vão pensar de mim, como é que eu vou ser vista, né? Teve um dia que esses dias a gente entrevistou uma psicanalista aqui, uma psicóloga, psicanalista aqui no Jornal da UF, que disse que o ser humano ele é cheio de contradições. A gente precisa falar sobre isso, talvez, nessa questão do relacionamento abusivo, de como tentar lidar com elas. Sim, a gente fala que é o sujeito dividido, né? Porque as emoções, sentimentos não são caixinhas, né? Uma hora eu sinto amor, outra hora eu sinto raiva, outra hora eu sinto paixão. Às vezes vem tudo muito misturado. Relacionamento de mãe com filho, que a mãe desobedeceu, eu amo ele, mas estou com raiva dele nesse momento. E falando especificamente do relacionamento amoroso, né? Tem vários aspectos, não tem como simplificar. Mas alguns aspectos é a própria questão financeira, às vezes. Porque eu não tenho, às vezes é uma mulher de 40 e poucos anos que nunca pôde trabalhar, não pôde fazer um curso técnico, uma faculdade nem nada. Qual que é a colocação dela no mercado de trabalho hoje? Nenhuma. A gente precisa ser realista. Só para fazer uma intervenção, tem sim vários casos onde a questão financeira pega, mas muitas vezes é a dependência emocional. Porque hoje a gente tem um dado importante de que em torno de 40%, 45% das famílias são chefiadas por mulheres. E aí permanecer nesse relacionamento abusivo e violento nem sempre é só uma questão financeira, ela pode ser emocional também, né? Então, cada caso é único e precisa ser analisado como único, porque se a gente padroniza, a gente não consegue perceber o sujeito na sua complexidade. Agora, a construção da cultura da paz, ela não implica ausência de conflito. Todas as relações têm conflito. A questão é não lançar a mão do recurso da violência para lidar com o conflito. E aí a gente tem um relacionamento saudável. Então, o que seria um relacionamento saudável? Aquele que eu não preciso lançar a mão do recurso da violência ou que nas relações de poder não haja subjugação, dominação. Ou seja, estamos entre iguais. E os sujeitos na sua trajetória com autonomia sobre o próprio corpo, o próprio desejo, a própria vida. Porque eu gosto muito do Rubem Alves, Fausto Brito também coloca isso, Roberto Freire no livro Utopia e Paixão. 2 tipos de amor para a gente ser bem didáticos. Porque no meio do caminho aqui tem várias possibilidades. O amor complementar e o suplementar. O amor complementar é a crença, idealizada inclusive, de que o outro me completa. Imagina, gente, né? Vou passar uma vida na incompletude e essa delícia do desenvolvimento e oportunidade. Mas essa crença ela é muito forte. Então a tampa, né, a coisa da idealização inclusive, do mito da alma gêmea, né? A tampa da panela, enfim, não completa, né? São mundos diferentes que vão se encontrar. Então o 2 em 1, ele é perigosíssimo, porque para 2 virar 1, lei da física, 2 corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo espaço. Ou um se anula, ou o outro se anula, ou cada um se anula pela metade. Ninguém se anula de boa. Tem problemas aqui. E esse tipo de relacionamento complementar, ele cria um cenário muito propício para o abusivo, para as violências, né? Porque na medida em que o relacionamento acaba, se eu entendo que a minha felicidade está na mão do outro, olha que perigoso isso e que pesado, né? Terminou o relacionamento, então minha vida não tem sentido, eu mato o outro, eu me mato. Né? Então, ele é muito perigoso, ele escraviza, ele é infantilizado, esse tipo de relacionamento. Na contramão, a gente tem o tipo suplementar. Então, é um que vai para a relação, é o outro, mas aqui não tem uma simbiose, não tem o 2 em 1. Né? Ninguém precisa se anular. A gente vai compartilhar um terceiro espaço. Então, continua sendo eu, o outro continua sendo ele e a gente compartilha um outro espaço. Esse é um relacionamento mais maduro, mais saudável, que possibilita o desenvolvimento. É um pouco o que o Rubem Alves chama de amor tipo tênis, né? Que é o
competitivo, né? A bola cai e aí eu fico feliz, mas tem o amor tipo frescobol, né? E qual que é o lance? Não deixar a bola cair. Isso não significa que é sem conflito, nem sem problemas e nem sem contradições. Não é jogar a bola de uma forma que o outro não pegue. Isso, porque a bola são sonhos também, são desejos, são expectativas, e relacionamento implica nisso. O que não dá é para lidar com os conflitos por meio da violência. Já já a gente continua a nossa conversa. Antes, veja a previsão do tempo para amanhã. Sexta-feira ensolarada e com temperaturas mais baixas nas cidades da região. Em Uberlândia, faz no máximo 27 graus. A mínima é de 14. Monte Carmelo também tem sol. A mínima é de 11 e a máxima 28 graus. Sol entre nuvens em Patos de Minas. A mínima é de 14 e a máxima 27 graus nesta sexta-feira. Ituiutaba fica um pouco mais quente. As temperaturas podem chegar a 30 graus. A mínima é de 14. Sexta de sol também em Coromandel. Mínima de 12 e máxima de 26 graus. Vamos para um rápido intervalo e se você tiver alguma dúvida, mande para nós pelo WhatsApp 996397880. Já voltamos. Tem edital de concurso aberto para a UFO, Ministério Público do Estado de São Paulo e Emater. Dá uma olhada. Boa noite! Agora é hora de prestar atenção nas dicas para quem busca uma vaga em concurso público. A Universidade Federal de Uberlândia está com concurso aberto para provimento de vagas e cadastro reserva para técnico administrativo em educação. São 40 vagas distribuídas entre cargos administrativos e da área da saúde. Tem oportunidade para o nível técnico e superior. As inscrições vão até o dia 17 de agosto. Mais informações no site www.editais.ufo.br. E tem concurso público da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater. São 100 oportunidades de contratação em vários cargos de nível médio, técnico e superior. As vagas são para Belo Horizonte e região, e outras cidades como Patos de Minas, Montes Claros, Uberaba e Viçosa. As inscrições vão até o dia 10 de agosto. Mais informações pelo site www.gestãoconcurso.com.br. Oportunidade para trabalhar no Ministério Público do Estado de São Paulo. São 60 vagas para analista judiciário em várias cidades do estado. O cargo exige formação de bacharel em Direito, mas não é necessário ter experiência. A remuneração inicial é de R$ 7.697. As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto pelo site da VUNESP. E eu fico por aqui. Logo mais, eu volto com outras informações para você. Até a próxima! Hoje no Jornal da UFO a gente está falando de relacionamento abusivo e continuando o que a gente estava falando no primeiro bloco, existem várias formas de abuso, controle das redes sociais, excluir fulano, pegar a senha, como é que você vê isso? Mais contemporâneo impossível, né? Essa questão das redes sociais é uma coisa que às vezes parece não tão relevante, mas que é extremamente relevante, né?
E como identificar um abuso, né? Que às vezes a gente pensa que é uma coisa tão distante, se tem que ter abuso apenas, se tem que me bater, se tem que do estupro, né? Um abuso sexual, mas se a pessoa, seu namorado ou sua namorada já pediu para olhar seu celular, senão ia terminar? Já pediu para você excluir alguém, senão iria terminar? Já obrigou você a mandar tal coisa para determinada pessoa ou não responder determinada pessoa por conta de ciúme? Isso é uma forma de abuso. Determinar o que você vai fazer, com quem você vai fazer, o que você não vai fazer, mesmo que seja digitado, mesmo que seja uma pessoa lá nas centenas de amigos, né? Mas isso é o assujeitamento, a objetificação. Tornar a pessoa, não um outro, mas um objeto, né? Que eu posso fazer com ele o que eu quiser. E esse o que quiser é muito perigoso. Porque pode ser desde não pode ter tal pessoa no Facebook, a consequências muito mais graves. A escravidão acabou em 88, né, Renato? Esperamos que sim, né? Mas na prática a gente sabe dos relacionamentos, não é à toa que veio essa lei de 2017, né, de proibição de circulação de intimidade sem consentimento, porque não raro, em término de relacionamento, essa é uma estratégia do sujeito utilizar-se do seu micropoder para virar macropoder e compartilhar fotos ou filmagens de intimidade, né? E isso é muito grave e agora é crime. Graças à luta também do movimento feminista. Quando a gente fala em feminista, a gente está falando em igualdade de gênero, acesso, oportunidades, salários, não é guerra entre os sexos, não é nada disso, nada contra os homens, né? Pelo contrário, queremos os homens juntos nessa luta, porque onde tem relacionamento abusivo e violência, todo mundo perde. Então nós precisamos, além das políticas públicas. Então nas redes sociais, inclusive essa história de eu tô casada há 18 anos, nunca meu esposo, ele não sabe a senha do meu celular, meu telefone toca, eu falo, atende para mim, ele leva tocando para eu atender. Isso é respeito. Isso é básico. Então, começa de forma sutil, né? Aquela concepção idealizada de que era um príncipe encantado e o príncipe virou sapo, não. Sempre esteve ali. Só que, às vezes, quando a pessoa está apaixonada, ela está cega, surda, muda e burra e não consegue perceber essa história. Às vezes, se apaixona por si mesmo, projetado no outro, né? Ele que é da área da psicologia, entende mais dessas projeções que eu, mas a gente que faz análise há muito tempo também acaba compreendendo um pouco disso. Então, tomar esses cuidados. Primeiro que intimidade é intimidade. Viva a intimidade. Não precisa registrar a intimidade. Eu falo isso muito para os alunos que são adolescentes, alunas, tomar muito cuidado, porque hoje ama, amanhã não ama mais. E aí o que o outro vai fazer com isso? Né? Numa situação de término, numa situação de baixa autoestima, de insegurança, de medo da perda. Porque esse homem que faz isso, ele também está denunciando sua fragilizada autoestima. Então é importante a gente tomar conta daquilo que é de privacidade, de intimidade e o que é que pode ser compartilhado, né? E aí vasculhar carteira, bolsa, cheirar, enfim, não dá. Então é muito sutil esse tipo de relacionamento abusivo, mas é preciso ficar atento porque ele pode se intensificar, ele vai crescendo até chegar aos índices que a gente tem de feminicídios. Começa aos pouquinhos. A gente está falando de relacionamento amoroso, mas a gente também precisa falar de relacionamento abusivo entre amigos, entre pai e filho, Renato. É difícil identificar por se tratar de pai e filho? As linhas são meio tênues, né, às vezes. Porque até que ponto é uma educação, até que ponto é um abuso de poder mesmo, né? Há pouquíssimo tempo, né? Foi a questão da lei da palmada, que muitos pais revoltaram e tudo mais. Porque ter um adulto, alguém que é o triplo do seu tamanho, já brigando com você, falando que não pode em tom alto, já é ameaçador. Alguém, então, que é muito maior que você e com uma força que não tem a menor comparação, te bate, e não é um bater de dar um tapinha na mão para não pegar tal coisa. É bater de cinto, é bater de fio até a pessoa sangrar e ter que ir para o hospital da ponta. Isso configura maus tratos, inclusive, né? Caso de buscar conselhos tutelares da infância e da adolescência, né? Queimar com cigarro, com ferro de passar a roupa, enfim. Isso daí são espancamentos, isso é muito grave. O que não significa que os pais não devam botar limites, né? Agora, castigo físico é outra história, né? Ou mesmo emocional, né? Psicológico. Agora, esse limite, ele precisa ser discutido, né? Porque o
acho que ainda é um tema bastante delicado e polêmico, porque numa sociedade onde crianças e adolescentes estão extremamente equipados externamente, mas internamente infantilizados, lidando muito mal com frustração, o limite ele é importante até para o desenvolvimento, para o crescimento e para a segurança, né, dos sujeitos, quando a gente pensa nas famílias. Mas, com certeza, não pelo castigo, pelo resquício que a gente tem, inclusive, né, da escravidão, do pelourinho, dos castigos físicos, da tortura, porque em muitos casos a gente verifica tortura nessas situações abusivas. Você está falando de linhas tênues, né, Renato? Sim, eu costumo dizer assim que as relações, as pessoas, são uma construção quase como um crochê, que é um fio que vai ligando ponto a ponto e que vai formando alguma coisa, né? E esses pontos estão conectados, né, de uma forma tão íntima que a autoestima que você chegou a comentar do homem. A autoestima é uma peça tão fundamental nisso tudo, porque voltando rapidamente à questão amorosa, se a mulher tem uma autoestima baixa, e se não for ele, não vai ser ninguém. Porque quem vai me querer dessa forma, então eu vou me subjugar, vou deixar que ele faça o que eu quiser comigo. Porque às vezes eu mereço, porque se não for assim, não vai ser com ninguém. E o contrário também é válido. Porque às vezes o cara, né, o homem, tem uma autoestima tão fragilizada que ele só consegue se relacionar dessa forma. Eu tenho que obrigar ela a estar comigo, porque senão ela vai embora. E eu não suporto ela ir embora. E aí foi para a questão de pais e filhos, por exemplo. Que as crianças, os adolescentes estão infantilizados e não conseguem lidar com frustração. E antes disso, os pais não conseguem lidar com frustração. Porque como é que eu vou oferecer alguma coisa para alguém, sendo que eu não tenho? Então, como é que às vezes eu vou oferecer limite para alguém? E é muito comum ouvir a expressão, eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Porque tudo, eu costumo brincar que tudo é muita coisa. E tudo... Às vezes impõe aquilo para os filhos, né? Sem saber se é o sonho deles, talvez seria uma forma de... E mesmo nas coisas pequenas, porque às vezes tem um abuso das crianças também, né? Da criança de dar birra e o pai vai lá e dá. A criança vai aprendendo que ela vai começar a deitar no shopping e o pai vai dar o que ela quiser para ele. Você me lembrou o meu, que está com 12 anos, o Dudu, com 2,5, 3, né? Se jogou no shopping e começou a dar birra. A gente vai por conta de cinema, porque eu até nem gosto muito. E do jeitinho que ele deitou e começou a dar birra e a chorar, ele ficou. Eu e o pai fomos sem nem olhar para trás. Enxugou as lágrimas rapidinho e correu atrás da gente, nunca mais. Então, é preciso botar limite e sem... É interessante a gente ter filho... eu não digo mais velho, porque não tem idade, né? Para ter ou para deixar de ter, nem obrigação nem destino, mas com uma certa maturidade, porque é sem culpa, né? Então, fica aí, chorando e dando birra. Levantou na hora, né? Se a gente vai e alisa, eu tô com vergonha, e vai passar a gente, como é que faz? Pronto, aí até a segunda, terceira, a quarta, a quinta vez, teve só a primeira. Né? Eu acho que isso é importante, então, como colocar o limite e que seja pedagógico. Mas acho relevante a gente falar do que tem na cidade, o que tem de políticas públicas, porque nem sempre essas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, seja em relação conjugal, amorosa, afetiva, nesse aspecto do casal, seja na família, conseguem sair dessas situações, que a gente chama de escapatórias, sem um apoio. Né? E esse apoio, por vezes, de modo interdisciplinar. Né? Então, nós temos a ONG SOS Mulher e Família, com atendimento social, psicológico e jurídico totalmente gratuitos, com alguns diferenciais importantes. A ONG ela existe já há 21 anos, desde 97. Tem estratégia de atendimento individual, com casal e grupos de apoio, não só para as mulheres que vivem a violência conjugal, mas também para autores, porque é preciso trabalhar esse outro lado da relação, para que eles não sejam autores de violência contínuos. Então, excepcionalmente, um aparece ou outro como vítima de violência, homem, existe, mas a própria cultura também não favorece que eles busquem ajuda, mas autores de violência, numa parceria que nós temos hoje com o Fórum, via Lei Maria da Penha, eles estão sendo encaminhados para o SOS, para grupos reflexivos, e não estamos lá para brigar com eles, mas para eles perceberem que lidar com situação de conflito pela violência é também prejudicial para eles mesmos. É possível outras estratégias, é possível de um outro jeito e alguns não conhecem. Né? Então, nesse sentido, alguns diferenciais do SOS. Não é preciso registrar ocorrência policial para ser atendido, porque como nessa relação
tem afeto, tem sentimentos de naturezas ambíguas, nem sempre a pessoa quer o marido preso, fichado, ela tem filhos com ele, então ela quer que acabe a violência. E é preciso a gente compreender isso, né? Então não precisa registrar ocorrência, boletim de ocorrência para ser atendido no SOS Mulher e Família, porque por vezes isso acaba sendo um fator inibidor. Claro que a pessoa será estimulada, orientada, né, no suporte todo, mas ela não precisa ter isso como pré-requisito para ser atendida. E o diferencial mais importante é que as ações são continuadas. Então tem um acolhimento inicial, mas a pessoa não lida com seus sentimentos, não se conhece em um acolhimento. É preciso uma ação continuada. Então tem gente que fica meses na instituição, sendo atendido uma vez por semana, principalmente no atendimento psicológico. E aí precisa da orientação jurídica, porque se ela tiver em risco de morte junto com seus filhos menores, tem que encaminhar para a rede pública também de apoio. E a gente tem hoje a Casa Abrigo Travessia, para mulheres em risco de morte junto com seus filhos menores de idade poderem ir em um local sigiloso, não é albergue para comer e dormir, é para ser promovida essas pessoas. E que o poder público terceirizou esse serviço para caso. Nós temos a Delegacia de Mulheres para registrar a ocorrência, o Judiciário, que é importante, tem sido lento, e às vezes as medidas protetivas levam um tempão para o homem ficar afastado da mulher, tantos metros e tudo, são as medidas protetivas, né? E não tem fiscalização, então nós temos problemas em termos de efetividade das políticas públicas. Elas podem e devem ser melhoradas, ampliadas e aperfeiçoadas. Existem, né? Em Uberlândia a gente tem a Sim. ONG SOS Mulher e Família, SOS Mulher e Família, gratuito, vale Sociedade Civil, mas do Poder Público, Delegacia de Mulheres, e nós temos agora, que foi terceirizado para a Casa Abrigo Travessia, que existe já desde 2002, que é essa política pública. A gente não pode divulgar endereço, porque é confidencial, exatamente para garantir a segurança e a pessoa poder ficar ali até sair da situação de risco. Porque se ela vai para o vizinho, para um parente, ela está em risco também, né? E nem sempre as pessoas têm condição financeira para poder se deslocarem da cidade. E precisa, para a gente encerrar, que a gente não tem muito tempo, a gente precisa sair da situação de risco, porque as sequelas para a vítima do relacionamento abusivo são muito graves. A gente está falando de transtornos mentais, enfim, vocês dois sabem falar muito bem disso, né, Renato? O que a gente pode falar de problemas para essa vítima e, portanto, ela precisa procurar ajuda? Como a linha vai sendo trançada, né, no decorrer, então começa lá na falta de limite, que vai para a falta de autoestima, que vai desencadeando uma série de coisas que pode levar, se ele não me quer, porque eu não sou boa o suficiente para ele, pode desencadeando, né, a grosso modo, né, uma depressão, uma ansiedade, automutilação, tentativa de suicídio, né, porque então se eu não sirvo para ele, eu não sirvo para ninguém, minha vida não tem sentido. E aí isso volta na questão da objetificação. Eu não posso ser um objeto do outro. É importante que eu seja, até uma frase assim, né, que eu seja dono de mim mesmo, né, que eu seja senhor dos meus próprios desejos, dos meus próprios quereres. E aí eu não posso pensar que eu sou metade de uma laranja e preciso de uma outra metade de laranja, porque senão as coisas ficam muito descompensadas. Você tem que ser uma laranja inteira e ter uma outra laranja inteira, não para completar, mas para complementar, né? Para adicionar, compartilhar. E as questões de transtornos mentais, a pessoa vai ficando muito fragilizada na questão de saúde mental, né? E isso vai fazendo com que, às vezes, ela tenha que não dê conta de ir para o trabalho, não dê conta de sustentar outras relações. Se, às vezes, ela tem um abuso com o esposo, ou então no trabalho, com uma amiga, pode ser que ela não consiga sustentar a casa enquanto mãe, enquanto esposa, e por aí vai indeterminadamente, assim, né? Daria pra gente falar muitas coisas, mas a gente precisa encerrar. Agradeço muito a participação, Cláudia Guerra, novamente, aqui no Jornal da UFO. Eu que agradeço. Para quem precisar buscar ajuda, 32157862 no SOS Mulher e Família. Funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E o site www.sosmulherfamiliauberlandia.org.br. Muito obrigada. Se a violência existe, ela pode se intensificar. Então, busque ajuda. Muito obrigada, Renato, pela participação aqui no Jornal da UFO. Por nada, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Amanhã no Jornal da UFO vamos falar sobre surdo-cegueira. Segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, são cerca de 40 mil pessoas nessa condição no Brasil. Uma boa noite para você e até lá.